Olá, sejam bem-vindos! Estamos de volta. Hoje, programa Fagulhas de Luz especial de sábado, todo sábado e domingo, às 8h30 da manhã, no canal Sidney Fernandes, escritor espírita. Nós temos aqui esse Fagulhas um pouquinho mais longo, né? Entre eu e o Sidney fazendo aquele nosso característico bate-papo já de alguns programas recentes aos sábados e domingos. E a nossa pergunta para início do nosso mini bate-papo de hoje é a seguinte, Sidney. Qual é a visão do Espiritismo sobre a vida após a morte? Seja bem-vindo ao Fagulhas especial de sábado. A vida após a morte é a verdadeira vida. Nós estamos aqui no plano espiritual. De repente, precisamos da carne, no sentido do corpo carnal. Precisamos de uma vestimenta. Precisamos passar pela lixa da carne do planeta Terra. Então nós mergulhamos, colocamos uma roupa especial para este local que é a Terra, uma espécie de escafandro, um corpo condizente com o nível do planeta Terra. Vivemos 5 minutos, meia hora, 1 ano, 10 anos, 50, 60, 90 anos, 120 anos e depois retornamos ao plano espiritual. A vida verdadeira é a vida no plano espiritual. Lá é que nós vamos começar a aplicar aquilo que aprendemos, os condicionamentos que fazemos. Daí a importância de nós, a partir de agora, enquanto estamos encarnados, vivos, nos ligarmos a uma religião, estudarmos, melhorarmos o nosso conhecimento intelectual e, principalmente, melhorar o nosso comportamento espiritual. De que forma? Jesus foi o mestre sublime que nos trouxe as diretrizes para isso. E ele simplificou todas as suas leis, todas as suas normas, toda a sua doutrina. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. E a outra máxima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São as normas que deveriam reger a nossa vida para que nós voltemos ao plano espiritual melhores do que aqui chegamos. Ô Sidney, e você falando dessas coisas aí, né, da vida após a morte, a gente fica lembrando daquelas frases que são muito ditas no momento de o desencarne, de o falecimento de uma pessoa, onde dizem assim, descansa em paz, não sei o quê. E muitas vezes a pessoa acreditou nisso por toda a vida. Como fica uma pessoa que ouviu e que já disse muito esse descanse em paz para alguém que já tinha desencarnado, quando ela chega do outro lado e percebe que parece que lá tem que trabalhar mais ainda, em Sidney? Eu me lembro de um personagem, um médico, que André Luiz nos trouxe em uma das suas obras, em que ele era católico, aliás, um bom católico, um bom médico, uma pessoa que fazia muito bem para as criaturas. E ele fez uma doação muito grande para a paróquia em que ele frequentava. E ele saiu daqui, desencarnou, morreu, na certeza de que ele teria um passaporte, um ingresso para entrar direto no céu, de acordo com as suas convicções. Como diria meu avô, caiu do cavalo. Chegando até lá, segundo ele, os elementos encarregados da diplomacia da religião dele parece que não tinham conversado direito com o pessoal lá de cima, porque não reconheceram aquele certificado absolvitório que lhe daria o condão, lhe daria uma carta de ingresso ao céu direto. Ficou muito bravo. Quis voltar para tirar satisfações com o padre que havia lhe entregue esse certificado absolvitório. Mas aí ele se conteve. Não, pobre daquele padre lá, ele passou para mim aquilo em que acredita. E aí
no plano espiritual, passou a ter várias oportunidades de trabalho como médico. Só que ele destacava sempre que o trabalho lá era muito mais intenso. Ele trabalhava também a parte material, porque lá no plano espiritual, o nosso corpo espiritual, de uma certa forma, é material. Ele cuidava de indivíduos que chegavam lá sofrendo, abre aspas, com algum sangramento, com algum tumor, com alguma ferida, oriundas, provavelmente, das más condutas desses indivíduos aqui na Terra. Isto é, ele também cuidava da parte material. Mas o trabalho mais intenso desse médico lá era a parte espiritual. É aquilo que falamos no programa anterior, Theo, de que as verdadeiras origens das nossas dores estão na nossa alma. E esse médico passou a ser um grande médico lá no plano espiritual. Ô Sidney, a gente tem aí alguns exemplos de pessoas que se chocam depois que chegam lá do outro lado e percebem que, né, continua da mesma maneira. Mas algumas pessoas que viram e mexem durante a vida tiveram acesso ou viram, um fagulhas de luz falando assim sobre a vida, aí ficaram curiosos, foram pesquisar. E aquelas pessoas que nunca durante a vida toda ouviram sequer falar que existe vida depois da morte, questão de espiritualidade, de contato e essas coisas, o choque deles é menor? Você tem algum relato que dê algum exemplo desse pra gente? Eu me lembro de um fato narrado por Irmão X, em que supostamente havia uma reunião no plano espiritual, em que cada representante de religião iria ter a oportunidade de um contato com o Senhor maior, que é Jesus. E um senhor que havia vivido a vida inteira no deserto, você podia perceber, mesmo pelo corpo espiritual dele, que ele tinha as mãos calejadas, grossas, como se fosse um couro de camelo, e o semblante dele assim desgrenhado, ele usando as roupas ainda que ele usava no deserto. Ele falou: eu nem sei por que eu estou nesta reunião, porque aqui só tem gente fina, somente sacerdotes, olha só as vestimentas deles. Pois bem, Theo, para resumir a história, sem mesmo nunca ter tido uma religião, mas por ter dado a sua vida em favor dos viajantes que passavam pelo deserto, salvando vidas, dando de comida, dando água, pensando nas feridas dessas pessoas, ele fez um trabalho extraordinário, sem nunca ter conhecido qualquer religião. Então, o que importava ali para o plano espiritual era que os seus atos, as suas atitudes, as suas palavras, o seu modo de viver era condizente com aquilo que Jesus havia ensinado. Então, Theo, mesmo pessoas sem religião, pode ser até ateias, mas se elas forem pessoas boas, de muita empatia, de trabalho em favor do semelhante, cuida bem dos filhos, é honesto na sua profissão, mesmo que não frequente uma igreja. Agora, você quer dizer que eu não devo frequentar uma igreja? Não, nós devemos sim. A religião ajuda muito. Seja ela católica, espírita, evangélica, messiânica, budista, ela nos dá o espírito de emulação. Ela nos provoca a reflexão. Sim, devemos ter uma religião aqui na Terra, mas o fato de não termos uma religião não significa que estamos destinados ao inferno. Por outro lado, Theo, agora tentando responder objetivamente a sua pergunta, pessoas que não têm essas boas intenções, pessoas que mesmo sendo muito católicas, muito espíritas, muito evangélicas, não vivenciam aquilo que eles se propõem como religiosos, podem levar um susto. E elas podem sim ter dificuldade de adaptação no plano espiritual. Ô Sidney, já partindo para os finalmente do nosso programa de hoje, qual dica você daria? Porque tem pessoas assim que talvez ouvem, né, falar que tem vida depois da morte, que a gente segue a vida e tem que dar uma melhorada e não sei o quê. E algumas pessoas ainda fazem algumas coisas que, sabendo dessas situações, não, mas quando chega lá a gente vê, né, como que resolve, como que faz.
tá fazendo um negócio errado aqui, outra coisinha ali, nossa, eu não devo fazer isso, mas depois a vida continua. Não, mas a hora que chega lá, esse hora que chega lá é meio complicado ficar pensando assim, né, não, Sidney? Olha, quando nós falamos em reencarnação aqui na Terra, dá a impressão que nós devemos deixar tudo para depois. Na próxima encarnação eu me ajeito. Não. O nascer de novo que Jesus falou para Nicodemos tem dois sentidos. O sentido espírita, que é compartilhado com muitas outras religiões, a de que vamos viver várias vezes, vamos ter vários corpos, mas tem um sentido imediato, a de que eu tenho que nascer de novo agora. Sabe aquela música do Roberto Carlos? Daqui para frente, tudo vai ser diferente? Eu tenho que tomar essa atitude. Como, por exemplo, nas resoluções de ano novo. Não adianta eu tomar uma resolução de uma hora para outra e não cumpri-las. Ou não adianta eu só esperar o ano novo para ser bom, para parar de fumar, para tratar melhor meus filhos, para estudar mais, ou estudar informática, ou estudar uma música, um instrumento musical. A hora é agora, é já. Não precisa esperar terminar o ano para começar isso. Nós temos que começar agora renovando o nosso coração. Então essas pessoas que têm consciência de que precisam renovar suas vidas, elas sim, mesmo que não se tornem perfeitas, e isso não é possível em apenas uma vida, vão ser muito bem recebidas no plano espiritual. Sidney, para encerrar o nosso vídeo, então quer dizer que essa questão da vida após a morte é que nem a lei da gravidade, né? Independentemente se a pessoa acredita ou não, ela vai agir nela da mesma maneira. Isso se aplica também à vida após a morte. A pessoa acreditando ou não, ela vai ter uma surpresa depois, né? Pode não ter surpresa, porque se for uma pessoa boa, dedicada, a surpresa que eu digo é assim, a surpresa que eu digo é ela morrer e do outro lado ela tá lá ainda apta a fazer muitas coisas. A gente acha que pelo fato de morrer tudo se resolve. Não, a gente tem que começar a nos resolvermos a partir de agora. E o grande consolo da doutrina espírita é que, dependendo do nosso merecimento, eu vou me encontrar com a minha mãe, com meu avô, com meus tios, meus avós, vou me encontrar, se Deus quiser, com o Richard Simonetti, com vários amigos que já desencarnaram. Eu espero que eu tenha mérito para isso. E eu tenho que trabalhar nisso a partir de agora. Não tenho que deixar para depois para melhorar o meu sentimento ou purificar o meu coração. Muito obrigado, você que acompanhou mais uma edição do nosso programa Fagulhas de Luz, especial de sábado. Então eu espero que você tenha gostado, nós esperamos, né, eu e o Sidney, que você tenha gostado. Deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua pergunta, a sua colocação e a gente se fala novamente para mais um programa especial no próximo sábado, às 8h30 da manhã. Até lá! Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.